A primeira fala já me chama a atenção na pergunta do Rezende, Edu. Ele diz que com esse empate, o Atlético já teve outros empates na competição, ele diz que o sabor desse empate é outro. Que o time recuperou intensidade, recuperou forma, jogou do jeito que tem que jogar e ele diz que isso é o mais importante. Você está de acordo com a análise do Mohamed, ou Edu? Ô Cirilo, até porque o Atlético não tem que lamentar o empate em Bragança, né? Ele tem que lamentar o empate com Curitiba, com Goiás, a derrota pro América. O empate em Bragança é um resultado absolutamente comum, historicamente, né? Inclusive o Atlético, campeão de tudo, foi lá e empatou também. Aliás, o Cláudio trazia o banco de reservas do Atlético para o jogo de hoje. E aí eu puxei pela memória, no ano passado, quando o Atlético foi a Bragança, a linha de frente tinha Vargas, Nacho, Savarino e Hulk. Desses quatro, o Turco hoje só tinha o Nacho, né? E aí o banco de reservas foi acionado naquela ocasião. Entraram Keno, Natan, Sacha, Diego Costa e Guga. Hoje entraram Castilho, Sávio, Rubens, Ademir e Otávio. Diego fez gol aquele dia, né? Isso, o Atlético empatou no apagar das luzes, um belo gol do Diego Costa numa jogada do Sacha, que hoje foi titular. Então era um elenco infinitamente mais qualificado, né? No ano passado o Atlético foi a Bragança e empatou. Eu repito, o que o Atlético tem que lamentar é a derrota para o América. É o empate contra o Coritiba, que vencia por 2-0 e deixou o Coritiba empatar. E aí o Atlético fez um segundo tempo muito ruim. Fez um jogo contra o América muito abaixo do que a gente está acostumado a ver desse Atlético. Permitiu que o Goiás marcasse 2 gols, um deles de contra-ataque, sendo que o Atlético estava à frente do marcador. Hoje não. Hoje o Atlético dominou o segundo tempo. Poderia ter empatado mais cedo, não fosse o problema da arbitragem. E eu quero esperar o áudio do VAR para ver o que realmente o Braulio definiu, porque foi um lance muito esquisito e que na nossa percepção o Atlético acabou sendo prejudicado, um primeiro tempo mais equilibrado, mas o Turco tem razão, né? Como analisar a defesa do Atlético? Hoje o Bragantino não incomodou, né? Você pode fazer as críticas ao sistema defensivo do Atlético e precisa, essas críticas precisam ser feitas nesses jogos que eu citei. Agora hoje foi pouco incomodado, 2 lances de perigo do Bragantino, um deles o gol, um erro do Sacha, e depois um erro de 3 atletas que eu citei durante a transmissão, que deixaram o atacante do Bragantino passar no meio dos 3 e fazer o cruzamento, que o Ítalo perdeu um gol feito. Acho que foi o Ítalo que perdeu esse gol, se eu não estiver enganado. Fora isso, o Bragantino não chegou mais. Segundo tempo, o Bragantino não deu nenhum chute no gol. E não é um chute para o Everson defender, não. Não teve chute para fora, não teve chute para lateral. Não teve nada, o Bragantino simplesmente não finalizou na segunda etapa. Foi um jogo apenas do Atlético, que esbarrou ali do meio para frente alguns problemas e que podem ser corrigidos, mas eu repito, jogar em Bragança sempre é muito difícil. O Atlético teve 18 finalizações, 6 na direção do gol. O Sacha perdeu um gol que ele não costuma perder, esse ano ele não perdeu, né? De cabeça ali, ele e o goleiro dentro da pequena área, ele acabou cabeceando por cima. Mas foi um jogo em que o Atlético esteve na sua média jogando em Bragança. O empate contra o Bragantino, um time de Libertadores, que tem brigado na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, um dos bons times desse campeonato, é normal. Eu repito, o Atlético precisa lamentar aquilo que fez mal. Hoje ele não fez mal. O Atlético foi muito mal contra o Coritiba no segundo tempo, contra o Goiás em determinados momentos do jogo, e não o jogo inteiro. Foi mal contra o América, principalmente no início do jogo, e permitiu um gol por um desajuste defensivo. Aí as lamentações precisam acontecer. O de hoje eu encaro um resultado absolutamente normal e que, se não fosse aquele problema da arbitragem, eu estou chamando de problema, porque eu ainda quero ver o áudio, tá, Cirilo? Talvez a gente poderia estar falando aqui de uma vitória do Galo jogando em Bragança. A gente sabe que é historicamente muito complicado, Cirilo.